Tranquilo? Bom, então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem aí. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Que hoje, aproveitando o gancho da semana passada, nós vamos falar sobre conservação de movimento. Ok, pessoal? Bom, movimento, como a gente vê, né, como a gente está vendo agora, né, pela parte da dinâmica, ele está presente no nosso dia a dia de diversas maneiras, né? A gente se desloca usando carro, usando bicicleta, ônibus, né? Jogando sinuca, que foi o exemplo da Poliana na última aula, né? Botequeira, certo? E todas essas ações aí, elas envolvem movimento, certo? Só que a gente viu que esse movimento não se origina do nada, ele se origina de alguma força externa, né? Alguma coisa faz acontecer, ok? O estudo do movimento por ele só, pessoal, é uma outra área da física mecânica, né, que é a cinemática, e agora a gente já entrou na dinâmica. A gente está interessado com o que promoveu esse movimento, certo? Então, o movimento, né, ele é fruto, além eu coloco aqui que ele é fruto da terceira lei de Newton, mas ele é fruto das leis de Newton, né? Não fruto das leis, né? É descrito pelas leis. Então vamos colocar aqui, descrito. Então o estudo, o movimento, ele é descrito pelas leis de Newton, as três, né? As três leis de Newton tratam sobre movimento, tratam sobre os corpos se interagindo, ok? E aí, né, eu dou um exemplo, a bola de bilhar ela não sai do lugar sem que o jogador dê uma tacada, é impossível, né? Se uma força externa não estiver agindo, aquela bola lá vai ficar lá, é a primeira lei da inércia, né? Se o corpo estiver tendendo ao movimento, ele vai continuar o movimento. Se ele estiver parado, ele vai tender a ficar parado se nada exterior acontecer. E aí, né, quando a gente pensa em movimento assim e tudo mais, a gente entendeu, né, o movimento por si só, o movimento influenciado por outras coisas, por outras forças, e aí a gente começa a ver umas coisas que vão acontecendo com o movimento. Eu dou esse exemplo aqui do canhão, com uma bola de canhão, né? Olha só, pessoal, a bola de canhão aí, antes do disparo, o canhão fica fixo no chão, né? Ele está parado lá, bem pesadão, de ferro fundido, certo? Bem pesadão, ferro fundido e tudo mais, ele está lá paradinho no chão, certo? E na hora que a gente explode a pólvora aqui em cima, o canhão solta a bola para frente, né? E proporcionalmente ele vai um tanto para trás. Então, do mesmo modo que a bola foi lançada para frente com toda a força que possa ser lançada, com a velocidade super altíssima, o canhão vai para trás com uma velocidade um pouquinho menor. Vocês já perceberam isso? Né? Se a gente for parar para pensar, né? É interessante porque parece que o quanto ele vai para trás, né, e o quanto a bola foi para frente depende das suas massas, ok? E a gente já viu isso daí, né? A bola mais leve adquire uma velocidade maior, enquanto o canhão, que é mais pesado, adquire uma velocidade menor, certo? E esse excesso de massa aí acaba compensando essa falta de velocidade, essa diferença de velocidade, né? E aí se a gente aplica a massa da bola pela sua velocidade após o disparo, né? A gente vai acabar obtendo o mesmo valor, né, de alguma coisa se a gente comparar com o movimento que aconteceu no canhão. E isso daqui, pessoal, nada mais é do que o que a gente falou lá na aula passada, o tal do momento linear, ok? O momento linear foi a primeira observação de Newton, né? Daqui que ele formulou a equação de força igual a massa vezes a aceleração, analisando, né, a variação do momento com a variação da velocidade, ok?
Então, olha, a gente consegue entender, pessoal, que esse momento aqui, ó, do canhão, que ele está indo para trás, tem que ser igual a esse momento da bola indo para frente, ok? E o que vai dar essa proporcionalidade, né? Porque a velocidade do canhão é menor do que a da bola. Essa proporcionalidade é dada pela massa. Beleza? A massa aqui, pessoal, ela é chamada de um coeficiente de proporcionalidade, né? Porque quando a gente analisa o momento linear com vistas lá a dinâmica e a gente olha para a força igual a massa vezes a aceleração, a massa não muda, certo? Então a massa é o que nós chamamos de fator de proporcionalidade, ok? Pessoal, até aqui tá beleza? Só um conceitinho, vocês entenderam, né? Os momentos ali que se conservam. Professor, eu só não entendi a parte dos desenhos que o senhor coloca ali o P e tal, que ele é o vetor, né? Aí tem assim em cima, e depois os outros não são, né? Tem umas coisas que o desenho não dá para identificar. Ah, entendi. Ó, aqui, ó, isso daqui, na última aula, a gente viu isso daqui. Não sei se você lembra. Foi até uma discussão que você deu lá, o exemplo do Uno, né? Cheio de gente. O Uno você coloca ele lá cheio de gente, né? E um outro Uno com poucas pessoas. Os dois em velocidade constante, né? Um vai ter um momento linear diferente do outro por conta do aumento da massa. Isso daqui, ó, o Richard, se você puxar da memória lá da última aula, é o que eu falei sobre momento linear. Ok? É só um momento linear. Ah, não, professor, o que eu falei é assim, por exemplo, o P, o significado do P, tá ligado? Ah, o tipo P, assim, P é momento isso, linear. Para fazer uma anotação no caderno, que quem está copiando não vai entender muito, entendeu? Ah, tá. Então vamos P lá. é igual o quê? Mas o P significa o quê dessa equação? Vamos ver, então. Entendeu? Você está ansioso por conhecimento. Então vamos ver o que é a desgrama do P, certo? Então, ó, a gente viu na última aula, mas mais não tão pincelado, né? Que o produto da massa de um corpo pela sua velocidade é o chamado momento linear, ok? Ou quantidade de movimento, que acaba por ser uma grandeza vetorial. Então a gente precisa saber a direção e o sentido desse momento linear, certo? E isso daí, pessoal, o momento linear é a quantidade de movimento em um determinado instante de tempo. Instante é bem rapidinho, é ali, ó, só, certo? Então a gente acaba até considerando, né, essa equação aqui para uma velocidade constante, ok? Então, o que é o raio do P com uma flechinha em cima? É o momento linear, certo? Ou a quantidade de movimento. M é a nossa massa e V é a nossa velocidade instantânea. Vocês lembram de velocidade instantânea? Quando a gente falou de MRU lá atrás, eu falei para vocês, olha, isso daqui, ó, esse conceito de velocidade média, ele é utilizado quando a gente quer falar de velocidade instantânea. Guardem isso daí. A gente tem que fazer uns cálculos de derivada, mas não precisa se preocupar com a derivada. Só com o conceito. Está aqui o porquê que vocês têm que lembrar do conceito. Porque isso daqui, pessoal, por isso que eu falei para vocês, que a gente tem que adotar essa velocidade como sendo constante. Ou, se não, uma velocidade instantânea, que é num curtíssimo espaço de tempo. E por que tem a porcaria da flechinha aqui em cima? Isso daqui quer dizer que é uma grandeza vetorial. Ok? Tem uma flechinha em cima, grandeza vetorial. Vocês lembram lá de vetores que a gente viu nas primeiras aulas? Então, isso daqui é uma grandeza vetorial. Grandezas vetoriais eu preciso determinar direção e sentido, além do módulo. Beleza? A massa não é. A massa é uma grandeza puramente escalar. Beleza, pessoal? E aí, Richard, ficou melhor?
Não, deu certo sim, professor. Beleza. Professor, Oi, Amanda, pode falar. o senhor pode deixar na tela fazendo favor, voltar ela fazendo favor, rapidinho? Nessa daqui? Isso, perfeito. Tá aí. O tamanho tá bom, pessoal? Vocês anotarem. Esse aí tem pra baixar, o Amanda. Depois eu vou pôr lá, mas é bom vocês copiarem, porque o ato de escrever ali na hora vai gravando as coisas na cabeça, tá? Bom, pelo menos pra mim, né? Vai escrevendo. Dá uma gravada boa. Vai escrevendo aí. Muito obrigada. De nada. Beleza, pessoal? Posso passar? Ó. E aí, né? Nós acabamos por fechar essa coisa de momento linear, certo? Então, ó, pensem nessa equação de momento linear, pessoal, sempre para uma velocidade constante, certo? Uma velocidade que não vai variar no tempo. É num instante de tempo muito curto, ok? Aí, ó, tendo esse conceitinho guardado lá na cabeça, ó, guarda aí numa caixinha lá, o conceito de momento linear, guarda aí na caixinha. Nós vamos começar a falar de impulso, ok? Então, ó, quando a gente era criança, né, a gente tava lá no balanço e aí pedia pra mãe da gente, mãe, dá um impulso aí em mim pra eu começar a balangar aqui, né? Então ela atendia o nosso pedido e ia lá e exercia uma força nas nossas costas, né? Durante um determinado intervalo de tempo, ok? Então ela chegava, empurrava por um tempo e aí ela soltava e pau na máquina, se vira sozinha agora. Então nós podemos dizer, pessoal, que sempre que um corpo, uma força agir em um corpo durante um intervalo de tempo, esse corpo acabou por receber um impulso, certo? Então, ó, guardem isso daí. O impulso é uma força em um intervalo de tempo, ok? Então, ó, nada mais é o impulso do que força. Ó, impulso também é uma grandeza vetorial. É força vezes ΔT, intervalo de tempo, ok? Eu posso aplicar esse impulso instantaneamente, bem rapidinho, ou eu posso aplicar esse impulso por um tempo um pouco mais prolongado, ok? Então, ó, nós podemos ter uma força que não seja instantânea. A força aplicada pode acontecer durante um intervalo de tempo bem determinado. Por exemplo, por 3 segundos, 4 segundos. Tá? Não é em um instante. Ok? Essa ação de aplicação de força em um determinado intervalo de tempo é chamada então de força impulsiva. Ok? Então percebam. Oi? Não. Então percebam, pessoal, que quando a gente tem uma força sendo aplicada num curtíssimo espaço de tempo, a gente tem impulso. Quando a gente tem uma força aplicada em um longo espaço de tempo, longo, não é por 2, 3 horas não, tá? Longo para mim já é 3 segundos, já é longo. Nesse espaço de tempo um pouco maior, a gente tem uma força impulsiva, ok? Ó, eu vou até coisar aqui, ó. Um determinado de tempo, intervalo de tempo. Professor. Oi. É como se eu fosse, por exemplo, vou lançar a bola de basquete. Eu dou uma envergada no meu cotovelo para pegar esse impulso, é o intervalo de tempo, é isso? Não, depois não. Ó, a aplicação da... É o Richard, né? Isso. A aplicação da força, Richard, é só naquela soltada que você deu na bola, tá? Todo esse movimento de antes, você está acumulando energia. A gente vai ver sobre energia mecânica. A gente está acumulando energia para soltar. Soltou, foi dado esse impulso. Ok? É num curto espaço de tempo. A força impulsiva é como se você estivesse empurrando alguma coisa em um intervalo de tempo. Essa é uma força impulsiva. Ok? Então você pega uma caixa... Você pega uma caixa e começa a empurrar por 2 segundos. Essa é uma força impulsiva, tá? Agora, se eu chegar... Eu vou usar o linguajar
butecolístico, o linguajar butecolístico da Poliana, né? Se eu pegar, né, pensem assim no impulso, puramente o impulso, como a tacada que você dá na bola de sinuca lá no botecão. Ok? Aquilo lá é um impulso. Certo? Num espaço de tempo muito pequeno. É aquela batida na bola para ir para outra. Nossa, tem bastante. Sou daqui, mas não fiz ainda, tive problema, ok. Ah, desculpa, pessoal, eu não estava baixando aqui, não estava vendo as perguntas. Beleza, pessoal? Então, ó, impulso é num espaço de tempo muito pequeno, força impulsiva num espaço de tempo um pouco maior. Então, a gente pode definir que o impulso de uma força constante é dado por essa equação. Ok? Beleza, pessoal? Bom, então com isso, a gente acaba formando o teorema do impulso. Tá? Deixa eu puxar ele mais para baixo. O teorema do impulso é, quando uma força atua em um corpo durante um intervalo de tempo, ele recebe um impulso, certo? Mas, o que ocorre com a velocidade do corpo? A velocidade do corpo tende a aumentar, né? Pela lógica, né? Então, se essa força for a resultante das forças, é natural de se esperar que a velocidade desse corpo se altere, certo? Sempre para mais, né? E quando eu falo aqui resultante, pessoal, eu já estou considerando a força de atrito, resistência do ar e tudo mais, e a força que eu estou fazendo para empurrar meu bloco é a força resultante, ok? Ou se eu não considerar nada, nenhuma força atuando no sentido contrário, aquela lá é a minha força resultante, é a única força que está acontecendo. Então, como a velocidade sofre uma mudança, né? A quantidade de movimento do corpo, que é o tal do momento linear, que aí a gente volta lá atrás, então, tira a equação da caixinha aí de novo, ó, essa equação. O momento linear, ele vai acabar variando também, ok? Então, a gente pode entender a relação entre força resultante, intervalo de tempo e variação da velocidade pelo teorema do impulso, ok? Como é que é esse desse teorema do impulso? Ó, a gente toma como base a situação que está aqui embaixo, tá? Uma bola sendo empurrada em um plano. Opa, alguém entrou aqui. Beleza. Ó, uma bola sendo empurrada sobre um plano, partindo de um ponto inicial aqui, beleza? Num instante t0, que é no instante inicial. E se desloca até um ponto final, né, após um determinado instante de tempo. Então, aqui, né, em t0, que é o momento inicial, existe uma força resultante aqui, né, então eu empurrei essa bola, certo? E depois de um tempo, eu vi que ela se deslocou, certo? Então, pela segunda lei de Newton, pessoal, a gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Lembram? Lá da segunda lei de Newton. Então, eu estou aplicando uma força e essa força aí vai ser proporcional à massa e à aceleração. Ok? E também, lá do MRV, eu tenho que a aceleração nada mais é do que ΔV sobre ΔT. Tranquilo? Olha aqui que interessante. Ó. Se a gente substituir a aceleração por ΔV sobre ΔT nessa equação aqui, ó, de força igual a massa vezes a aceleração, a gente vai perceber uma coisinha. Que, passando a variação de tempo daqui que está dividindo para lá, multiplicando, a gente vai perceber que o impulso, olha aqui, ó, o impulso de uma força resultante é igual à variação no momento linear. Ok? Então, olha aqui, ó. A força de impulso, o impulso, né, de uma força que a gente viu aqui nesse slide, ó, é F vezes ΔT. Está aqui. Certo? Então, eu posso substituir isso daqui por um impulso de uma força resultante. Certo? E a massa vezes a velocidade é o nosso momento linear. Está aqui. Como eu estou falando de um ΔV, eu vou ter variação na velocidade. Certo? Opa!
Permitir. Eu vou ter variação na velocidade. Tendo variação na velocidade, eu vou calcular o momento linear, na situação inicial e o momento linear na situação final, certo? E essa variação nada mais é que o momento linear final menos o inicial. E isso daqui, pessoal, é o impulso. Ok? Então, Raul, mas não entendi. Vamos recapitular aí. O que seria isso daqui, pessoal? Olha só. O momento linear no instante zero, essa força aqui não está sendo aplicada ainda, T0, tá? T0. A velocidade desse corpo é zero, ok? Depois que eu comecei um movimento uniforme aqui, com uma velocidade uniforme, eu vou ter já um momento, que é uma massa vezes uma velocidade. Então, o impulso nada mais é do que a variação nesse momento. Então, vai acabar aqui, nessa situação que eu descrevi, tá? Entre uma situação da bola parada e depois ela em movimento, num segundo instante de tempo, o impulso nada mais é do que dado por esse momento final aqui, porque aqui vai ser zero, né? Agora pensem numa segunda situação. Vamos supor que essa bola aqui nesse T0, né? Ela estava com uma velocidade constante de, 100 metros por segundo, tá? Aí eu vi ela passando, 100 é muito, né? 1 metro por segundo, certo? Aí eu vi ela passando, essa bolinha passando aqui, então nesse T0 ela estava com 1 metro por segundo, beleza? Depois eu vi ela passando e dei um peteleco nela. Aumentei a velocidade. Não aumentei? Teve um aumento de velocidade do T0 para o T1, certo? Então eu vou perceber que essa força impulsiva aqui, vai ser uma variação dos momentos, que foi o que fez a minha bolinha ganhar maior velocidade. Conseguiram deixar claro na cabecinha aí? Como é que ficou aí? O senhor pode repetir essa parte final de novo? Que eu não consegui ouvir direito. Tá, vamos lá, Aqui, eu estava falando o seguinte, Eduardo, que eu tenho uma situação aqui da bolinha, e essa bolinha tem uma massa, tá? É um corpo com uma massa, beleza? Nessa situação aqui, no T0, que é o tempo inicial, quando eu comecei a contar o meu movimento, essa bolinha está com velocidade zero, certo? Aí eu cheguei, dei um peteleco nela, né? Essa bolinha começou a se movimentar. E no instante de tempo 1 aqui, no instante de tempo qualquer, depois de 1 segundo, 2 segundos, sei lá, eu registrei a velocidade dela e vi que era uma velocidade média. O solo aqui não influenciava, não tinha atrito, não tem ar, tudo bonitinho. Eu percebi que a velocidade era uma velocidade média, né? E aí eu quis calcular, né, a minha força impulsiva, tá? Na hora que eu vou calcular a minha força impulsiva, eu sei que ela é dada pela variação do momento linear, ok? Bom, se no primeiro momento, no momento inicial, tá? A minha velocidade era zero, quer dizer que esse momento aqui, né, zero vezes a massa, vai dar zero, ok? E o momento linear final é dado pela velocidade que o corpo está nesse instante 1 vezes a massa, ok? Então a gente consegue dimensionar a força impulsiva aqui, né, esse IR aqui, como somente o momento linear no instante T1. Beleza? Agora, a gente pode pensar numa outra situação. Se essa bolinha aqui, ela tiver numa velocidade média, né, constante, ok? Numa velocidade constante, e passa na minha frente, ok? Na hora que ela passar na minha frente, a partir do momento que ela passou na minha frente, eu começo a contar o tempo. Então, ela com uma velocidade de, por exemplo, 1 metro por segundo, passou na minha frente e eu dei um peteleco nela, ok? No momento inicial, ela tinha uma velocidade média. Então, ela tinha um momento inicial, ok? Num segundo momento, depois que eu dei o peteleco,
Você concorda comigo que a velocidade vai aumentar, não vai? Sim, sim. Se a velocidade aumentou, o momento linear também aumentou. Então, se eu tenho um segundo momento linear, né, depois de transcorrido um determinado tempo, eu consigo determinar a força impulsiva por meio da diferença entre esses dois momentos lineares, analisados cada um em um intervalo de tempo. E aí, né, sai nesse conceito aqui, né, do teorema do impulso, que impulso é igual à variação do momento linear. Ok? Certinho. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Bom. Opa. Professor, Oi. para mim ver se eu entendi rapidinho. Pode falar. Então, para mim calcular a mais ou menos a velocidade que ela chegou quando você deu o peteleco, eu vou calcular a velocidade que ela estava inicial menos a final? Aí eu vou saber? No caso, Amanda, olha só, ó, no caso é assim, ó. Se você tem a velocidade final, né, e você quer saber a velocidade inicial, não tem jeito, você tem que saber ali ou calcular de algum jeito a tua força impulsiva, né? Porque aí, ó, se você quer saber a velocidade inicial, você tendo a força impulsiva e a velocidade final, você consegue colocar nessas equações aqui. E a única incógnita que vai te sobrar é o momento inicial. Se você sabe a massa do teu corpo porque você calculou o momento final, a única incógnita que vai sobrar para você calcular é a velocidade dentro da equação do momento. Aqui, ó. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. De nada. Beleza, pessoal. Bom, então isso daqui nos leva ao fechamento aí, né, dessa teoria. Opa, deixa eu dar uma descalibrada aqui. Ao fechamento da teoria, com 3 equações que vocês têm que deixar aí guardadinhas, tá? Só que assim, pessoal, essas equações aqui, eu vou repetir, vou ser redundante. Elas são todas para análise com velocidades constantes, ok? O que eu estou mais interessado que vocês saibam é o conceito por trás disso daqui. O conceito por trás de momento linear, o conceito por trás do impulso, né? E o conceito por trás da teorema do impulso que gera essa equação aqui, ok? Então assim, né? Talvez na prova pode ser que tenha uma questão discursiva sobre como que se chega, né, a qual a explicação para o teorema do impulso. Então, prestem bem atenção aí, tá? Para vocês conseguirem depois explicar esse teorema do impulso aqui. Por que eu não vou dar exercício de impulso e tudo mais? Porque impulso, pessoal, tem mais sentido a gente falar de impulso variando no tempo. Aí você já tem que ter os conceitos de derivada. Dá para fazer isso, né? Com ΔT aqui, dá para fazer, né? Mas eu acho impulso mais bacana se vocês tiverem as bases de cálculo lá mesmo, tá? Então vamos nos atentar e deixar bem definida a teoria, ok? Então, quanto à teoria aqui, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Se ninguém tiver dúvida, ó, tudo certo. Se ninguém tiver dúvida, vai ficar por isso, hein? Beleza. Então tá. Então, ó, como um exercício aí, eu vou depois passar para vocês alguns exercícios discursivos para vocês me explicarem, né, o que é momento linear, o que é impulso, tá? Esse tipo de coisa.
E aí depois vocês vão conseguir treinar lá, pegar essas aulas aí, os slides, e treinarem para entender bem certinho o que é o tal do impulso. Beleza, pessoal? Bom, o conteúdo que eu tinha que passar por hoje era esse, tá? Bem curtinho para compensar a canseira que eu dei na semana passada, né? Beleza? Então, deixo minhas desculpas aí. Semana passada eu sei que foi pesado, não teve jeito, tá? Deixa eu falar com vocês. Ó, eu estava olhando aqui o plano de aula de vocês. A gente tem a aula da semana que vem e depois uma prova, tá? Na aula da semana que vem, a gente já vai ver energias mecânicas e conservação de energia, certo? Então, na semana que vem, eu também já vou fazer uma lista maior para vocês irem treinando para a prova. Tranquilo? Então, a lista que vocês tiverem lá, vocês vão ter que se basear para poder fazer a prova de vocês. Ok? Professor, eu não sei se foi só o meu áudio, mas, assim, travou bastante. Tá. Travou aí, pessoal? Pode ser minha internet também, não sei, né? O que eu estava dizendo é o seguinte, Amanda. Foi a Amanda. Então eu vou repetir para a Amanda aqui. Amanda, na semana que vem, a gente tem a última aula antes da prova, certo? E na semana que vem eu vou tratar sobre energias mecânicas. Tratando sobre energias mecânicas, eu já vou passar uma lista de exercício, tá, para vocês fazerem. Uma lista de exercícios com todos os temas que a gente viu até energias mecânicas. E depois eu já vou... na outra semana já vai ser a prova, ok? Beleza? Então, talvez eu já disponibilize a prova na semana que vem, né? Junto com a lista de exercícios, né? Ou uns 2, 3 dias depois, disponibilize a prova, tá? Eu vou ver certinho. Beleza? Não, peraí, não vai embora não. Não falei pra ir embora não. Vai embora não, que eu tenho mais coisa pra falar. Volta aí. Volta aí. Quem saiu, fica aí. Acabei não. Certo? Então já fiquem espertos que tem provinha. Outra coisa. Mais uma coisa. Como é feita a prova? É feita na base das questões mesmo, viu, Dani? É questão, é choradeira. Bom que não mancha folha, nada, porque não tem folha, né? Professor, Oi. mas nesse mesmo módulo que nós estamos fazendo, não muda? Sim. Raul. Oi. Pode falar, Vanessa. Mas, professor, vai ter tempo essa prova aí? Como que funciona? A prova dia 13, mais ou menos, 14, você vai colocar a prova pra gente? Isso, lá pro dia 15, mais ou menos, eu já coloco, tá? E aí, Ailton, vai ter tempo para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar a prova, eu vou disponibilizar a prova e deixo um intervalo de tempo para vocês fazerem. Eu costumo deixar uns 3, 4 dias aí, tudo mais, tá bom? Beleza? Professor Raul, aí responde igual os exercícios normal? Isso, Dani. Então tá bom, obrigado. Aí. É igual o que vocês estão fazendo lá, tá? Vocês já estão se acostumando, pegando jeito, ao invés de colocar vírgula, colocando ponto. É isso aí, tá? Fiquem tranquilos, é do mesmo jeito que eu faço. Ok? Não vou fugir do habitual, tá? Porque senão também é sacanagem, né? Beleza? Mais uma coisa. Ó, eu tenho mais 10 minutos ainda, 12 minutos. Mais uma coisa. Essa disciplina, ela tem o que a gente chama de PCC, ok? Que é o plano... Nossa, é o plano PCC, ok? PCC. O PCC, pessoal... Não é isso não. O PCC, pessoal, é um trabalho que... Projeto... É um projeto curricular... Alguma coisa. O PCC, pessoal, ele é um trabalho que vocês têm que fazer, né? Ao longo do curso vão ter disciplinas que vocês vão ter sempre que fazer PCC, tá? E eles são trabalhos pedagógicos, tá? Que vão contar carga horária para vocês se formarem lá no final do curso. Beleza? Bom, para nossa alegria, essa disciplina tem PCC. Então a gente vai ter que contemplar... Isso, aponta, Amanda.
Vai ser o mesmo esquema. A gente vai ter que fazer o tal do PCC na nossa disciplina, ok? Então, é como é que diz? É um trabalho pedagógico, certo? Que vocês vão ter que me entregar até o final da disciplina. Tranquilo? Bom. Professor, mas é uma dissertação? Como que é? Nope. O que eu vou pedir esse ano, né? Eu estou pensando em fazer nos mesmos moldes, mais ou menos, da turma do ano passado, que eu achei que ficou bem legal, tá? Só o tema que nós vamos definir na semana que vem, tá? Porque eu vou ver o que vocês... Eu estou vendo aqui o que vocês têm mais afinidade e tudo mais, o que vai ficar mais legal. No ano passado, os alunos tiveram que fazer como se fosse uma aula, certo? Para um pessoal do 9º ano, tá? Sobre o tema que na época era energias mecânicas, certo? Ficou muito legal, eu posso até passar um exemplo para vocês. Então, consistia em transmissão de conhecimento por meio da teoria, resolução de um exercício e um experimento, ok? Então, esse era o bloco de gravação que eles tinham lá para dar essa aula, visando, claro, um público do 9º ano do ensino médio, beleza? E penso em continuar com isso, porque ficou muito legal mesmo, tá? Então, como que vocês vão ter que fazer? Então, para a semana que vem, mais ou menos, eu já estou esperando que vocês venham com grupos formados de até 3 pessoas. Anota aí. Quem são os representantes de turma, né? Depois, os representantes de turma, tanto da física quanto da química, eu quero que me passem uma lista das turmas, dos grupos, ok? Ah, Raul, posso misturar a física com química? Pode, nós estamos tudo junto, pode misturar, certo? Se vocês quiserem fazer só entre física e química, cada um no seu cantinho, beleza, pode fazer também, não tem problema, tá? Eu só quero que os representantes, se for junto, os 2 representantes vão se juntar e trazerem a lista para mim. Se for separado, cada um dos representantes manda uma lista. Nessa lista vai ter grupo 1, fulano, fulano, fulano. Grupo 2, fulano, fulano, fulano. Certo? 3 pessoas por grupo. Tranquileba? Vocês entenderam? Beleza, professor. Então não precisa fazer grupo no Moodle. A gente passa para os representantes de classe, aí encaixa a galera aí e vai fazendo, né? Exatamente, tá? Então vocês vão se ajeitar aí entre vocês no grupo e fala pro representante. Representante, o meu grupo é o grupo tal, tal, tal. O representante vai anotar todos os grupos e me passar. Aos representantes, eu quero a lista com os grupos até semana que vem, certo? Cada semana que for passando, eu vou tirando um ponto de vocês no PCC. Aí não, Raul. Radical. Radical, porque no ano passado, eles só foram me apresentar os grupos no dia da apresentação. E aí eu não sabia quem era quem, então não vai ser isso. Culpem o pessoal do 2º ano, né? Pode ser grupo de 4 pessoas, Raul? Eu prefiro que seja... Já tem grupo formado de outra matéria. A gente pode utilizar o mesmo grupo se ninguém se opor. Entendi. Não, eu prefiro o grupo de 3. Sabe por quê, Ailton? Porque a distribuição de tarefas fica melhor. Porque como eu quero a apresentação de um conteúdo teórico, a apresentação de uma resolução de exercício e um experimento, então um grupo de 3 pessoas conversaria melhor. Tudo bem? Vocês não se importam? Acho que não, tá tudo certo. Por mim, tranquilo. Então, beleza. Então, até semana que vem, vocês, os representantes aí, cobrem eles e vocês também passem os nomes para eles, tá bom? Porque cada semana que vocês não me derem é um ponto a menos e até o final vão dar, eu acho que 8 semanas, vocês ficam sem nota, ficam com 2. Aí ninguém tem a carga horária do PCC, aí tem que fazer de novo, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza.